Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para estudarmos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Pois bem, se você chegou aqui agora, recomendo que você assista ao vídeo anterior, no qual eu estabeleci uma programação. Mas caso você já tenha assistido, então vamos lá, vamos dando sequência ao nosso estudo, tá bom? No nosso canal aqui tem uma playlist, vai facilitar para você encontrar o material. Caso você também não localize, é só você navegar no canal, mas caso você tenha alguma dificuldade, enfim, para localizar, já coloco aqui os meus contatos, né? Então é só mandar um e-mail, falar, professor, eu não achei o vídeo, tem mais materiais, enfim, estou à disposição de vocês. Peço também que vocês acompanhem meus trabalhos nas redes sociais, inclusive se inscrevendo aqui no canal. Isso ajuda bastante, tá bom? Eu sou o professor, eu sou advogado, consultor jurídico e vou trazer aqui uma visão da LDB focada para quem será submetido a algum exame, algum teste, né? Principalmente aí de concurso público ou caso na sua faculdade você tenha que estudar LDB, trarei aqui os principais pontos para que você consiga desenvolver um raciocínio lógico a respeito da lei, tá bom? Então vamos dando sequência, tá? Aqui eu coloco para vocês o meu, pera só um minutinho. QR Code do grupo criado com os materiais também já disponibilizados. Isso facilita caso você queira ficar atento aí aos meus materiais de aula, né? Tanto de concurso público quanto no âmbito aí universitário. É um grupo que eu criei bem tranquilo, bem voltado aí para estudos de assuntos ligados ao direito, tá bom? Então seja bem-vindo. Caso você também não consiga pelo QR Code, é só aqui na descrição do vídeo tem o link direto para o grupo, tá bom? Então vamos juntos, vamos nessa missão de estudarmos, tá? Pessoal, eu vou aparecer em alguns momentos do vídeo, vou também deixar aqui os slides, porque às vezes atrapalha um pouquinho, então vai de acordo com cada situação, tá bom? Então essa daqui, para quem não sabe, né, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? É a 9394 de 1996. E agora eu vou esquematizar ao vivo para vocês, né? Porque eu poderia deixar esse conteúdo já devidamente estabelecido, mas eu achei prudente que eu pudesse desenhar para vocês acompanharem comigo o raciocínio. Então vamos lá. Então eu vou desenhar aqui com vocês. Vamos juntos. Estou improvisando, né, o sistema, então vamos ver se vai ficar legal, se vai dar certo, né? Aqui eu quero estabelecer com vocês o seguinte, ó, então vamos colocar aqui da educação no nosso país, né? Então, a educação, pronto. Então, da educação, nós temos o seguinte. Deixa eu só pegar aqui. Aí nós vamos fazer um fluxo, né? Que é o ensino superior, que nós não vamos trabalhar, é claro, né? E aqui, que é o nosso foco, a educação básica. Então, esse é o nosso foco, né? A educação básica, aí a gente tem que desenvolver o seguinte raciocínio, né? Eu vou trabalhar com vocês a educação básica obrigatória, tá? Obrigatória de matrícula.
Até vou destacar aqui a cor, né? Vamos lá. Vou colocar aqui de vermelho. Então ela é obrigatória. Aí a gente pode estabelecer a seguinte situação, ó. Aí a gente divide aqui em três pontos, né? E aqui. Pronto. Aí vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar. Pronto. Pronto. Improvisei só pra gente ter a visão aqui de um fluxo. Então é essa daqui. Aí já vou colocando aqui pra vocês, ó. Então, é a infantil. Aí, obrigatória, né? Dos 4 aos 5 anos. Tá? Então, essa daqui. Pronto. Então, infantil dos 4 aos 5 anos. O ensino fundamental. Aí a gente tem dos 6 aos 14 anos. E, logicamente, eu estou trabalhando do obrigatório e também da questão da idade regular, né? E o ensino médio dos 15 aos 17 anos, tá? Pronto, aqui você tem um fluxo só inicial. Depois a gente pode pegar esse fluxo e ajustá-lo para a questão das cargas horárias, né? Então, lembrando que eu estou trabalhando aqui a obrigatória, tanto de matrícula, né? Deixa eu só sair daqui, porque assim não atrapalha vocês, ó. Pronto. Aí agora você consegue dar um print. Vejam, né? Foi uma improvisação que eu fiz só para vocês terem uma visualização. É claro, ó, e vocês podem trabalhar com as cores, né? Então vamos, de repente, estabelecer aqui já que nós estamos focados aqui, ó, então vamos, aí você pode mexer bem aqui na cor que você quer dar o destaque, ó. Então você vem na educação básica e põe aqui uma cor um pouquinho diferente, ó, já que é o, ou se você quer pôr mais, vamos pegar uma cor viva, né? Uma cor mais bonitinha aqui, ó, um roxo. Pronto. Aí aqui, como é que você visualiza a infância, né? Qual que é a cor da infância, né? Aí você pensa qual a cor que você visualiza a sua infância, né? Você coloca uma cor aí que seja, essa aqui ficou ruim, um pouquinho mais escuro, ó, pronto. Aí qual que é a cor que representa a fase quando você era criança, né? Então aí você vai lá e coloca uma cor. Qual que é a cor quando você era adolescente, né? Qual que é a cor do adolescente, né? O adolescente é mais rebelde, né? Então vamos colocar um meio cinza. Brincadeira, pessoal, vamos lá. Essa é a relação que nós temos, só para vocês terem um certo destaque, né? Também para a gente se divertir um pouco, porque enquanto a gente estuda, a gente tem que se divertir, né? O estudo não pode ser chato, o estudo tem que ser agradável. E vamos lá, vamos dando sequência, porque nós temos que falar um pouquinho aí da LDB nessa segunda parte, né? Então, o que nós vamos falar? Do ensino na iniciativa privada. É claro que se você está pensando em concurso público, é um assunto que não é tão cobrado, obviamente, porque nós estamos falando da esfera pública, né? Não da privada. Então, vamos falar rapidamente aqui. A LDB permite, logicamente, que as instituições privadas
se dediquem, né, à educação no nosso país. Então, tem países que é proibido, tá? No Brasil é permitido, só que tem que atender às condições. Quais? Cumprir as normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, ou seja, como eu falei no vídeo anterior, as escolas da rede privada elas devem seguir as normas do poder público. Elas precisam de autorização de funcionamento e serão avaliadas com relação à qualidade pelo poder público e elas precisam ter capacidade de autofinanciamento. O que isso significa? Que elas não receberão verbas públicas, né? A não ser as filantrópicas, mas aquelas que tenham que visam lucros, né, que tenham finalidades lucrativas, elas devem ter receitas próprias para o financiamento das suas atividades, tá certo? Ainda, agora já falando de outro assunto, né, de acordo com a LDB, olha que interessante, isso é importante para a prova de concurso público, isso geralmente é cobrado, né? É assegurado no exercício da liberdade de consciência e crença, então, para aqueles alunos que tenham alguma religião específica, né, vocês vão entender, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício das atividades, devendo-se lhes atribuir, a critério da instituição e sem custo, prestações alternativas, né? O que é muito comum quando a gente pensa, por exemplo, para o aluno que é judeu, né, que tem a guarda do sábado, o adventista do sétimo dia também a guarda do sábado, caso haja aí alguma prova, uma aula que seja nesse dia, por conta dos aspectos religiosos, a eles serão asseguradas prestações alternativas, né, sem custos adicionais, tá certo? Isso é muito importante, tá? Continuando, nós vamos estudar agora a organização de acordo com os entes federativos. Lembra do DEMO, né? Então, o DEMO, conforme eu expliquei para vocês na aula passada, que é o Distrito Federal, Estados, Municípios e União, eles terão uma organização em regime de colaboração. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu vejo, principalmente nas campanhas políticas, muitas vezes o candidato puxando para ele, né, como se ele fosse o responsável pela educação no Brasil, e ele fala que vai mudar, né? Então, ou seja, cada ente federativo tem uma responsabilidade, então é colaboração. Isso tanto para o bem quanto para o mal, né, entre aspas, né? Ou seja, então não há uma responsabilidade direta, seja quando está indo bem ou quando não está indo tão bem, de um determinado político, né? Porque é um regime colaborativo, né? Então todos participam, né? Então todos são responsáveis, seja para o bem ou seja para o mal, né? Então cuidado com aquelas histórias, né? Ah, fulano fez de tudo pela educação no Brasil e fulano acabou com a educação no Brasil, né? Isso não existe, né? Existem, é claro, políticos bons, né? Deputados, senadores, prefeitos, governantes, que às vezes incentivam muito, de fato, a prática educacional, isso facilita, e é claro que existem outros que, de certa forma, não têm tanto apreço, né? O que acaba dificultando, mas é uma política colaborativa. A União, ela tem a função de coordenação, né, então, que é muito importante, mas vejam que a União não é sozinha, ela só coordena a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa. É claro, a LDB, ela provém do Congresso Nacional, né, os nossos deputados e senadores, com a chancela presidencial lá em 96, né? E fora as alterações que ocorreram durante os anos, né? Redistributiva, ou seja, além de criar regras, ela redistribui, né, também a questão tributária, né, a situação financeira, já que a União ela arrecada boa parte dos tributos, depois ela redistribui aos demais entes federativos, e supletivo, relação às demais instâncias educacionais. Então, ou seja, ela complementa as demais instâncias, né, no caso, os municípios e os estados e o Distrito Federal, né? Cabe à União estabelecer o Plano Nacional de Educação, dar a assistência técnica e também financeira aos demais entes federativos e estabelecer as diretrizes para a educação infantil
ensino fundamental e médio, mas vejam, em conjunto, tá, pessoal? Isso é muito importante, é muito importante. Cuidado com o político que fala que fez tudo, né? Então isso é muito, muito preocupante, né? Ninguém faz tudo sozinho nesse país. O que é muito bom, né? Ainda bem, porque senão a gente fica à mercê de uma pessoa só, isso não é saudável. O sistema federal de ensino compreende as instituições que são mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, ou seja, as universidades privadas, ou faculdades, mas que são fiscalizadas, né, no caso pela União, as privadas, e também os órgãos federais de educação, tá? Já os estados devem organizar e manter. Eu fiz um quadro, resumo, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eles devem organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, definir também com os municípios a colaboração do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades. Porque lá na Constituição, o ensino fundamental e a educação infantil, elas são prioridades dos municípios, né? Então, o município é que vai ter prioridade. O Estado, ele cuida do ensino médio, claro, mas ele também pode ter instituições de ensino fundamental, tá? Até coloquem aí como é que é no seu estado, como é que é na sua cidade, essas questões, né? O Distrito Federal, ele tem características de estado e de município, né? Então, ele vai agregar essas duas situações. Então, ele cuida das instituições mantidas, obviamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal, que no caso do Distrito Federal, nós não temos o município, né? Lá são cidades satélites. As instituições de ensino fundamental e médio criados e mantidas pela iniciativa privada, né? Então ele vai fiscalizar, e a educação estadual e do Distrito Federal, respectivamente, né? Então, essa é a atribuição estabelecida pela LDB. Já os municípios devem organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Lembrando que a Constituição fala em prioritariamente a educação infantil, né, e o ensino fundamental, prioritariamente, tá? Integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então vejam, pessoal, é uma colaboração, é muito... a educação ela depende muito de todos os entes federativos, né? Inclusive muitos municípios. Vocês vão perceber porque é uma questão de lógica, né? Se a gente olha a educação básica, o município ele fica com até o sujeito ser adolescente, né? Até os 14 anos, é de responsabilidade do município. O que a União tem que fazer é a questão da assistência financeira e essa parte do plano educacional, que é importante, né? Mas é algo colaborativo, né? Então, parte de todos os entes, né? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, autorizar e credenciar os estabelecimentos de seu sistema de ensino, também supervisionando, e o transporte escolar desses alunos, né? Ainda a educação infantil em creches e pré-escolas, né? O que aqui na cidade de São Paulo são conhecidas como CEIs, né? Centro de Educação Infantil. Não sei aí na sua cidade se tem outros nomes, né? Mas enfim, para a prova a gente sempre usa o nome creche. Comentem aí como é que funciona na sua localidade. Isso é bom para a gente ter um conhecimento mais amplo da educação no nosso país, tá bom? Todos os comentários, né, respeitosos são sempre bem-vindos, né? Permitida atuação em outros níveis de ensino. Então vejam, pessoal, aquela ideia de que o município só cuida de educação infantil e ensino fundamental não é correta, porque a Constituição fala em prioritário, mas não é exclusivo. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras. E aí ele diz, ó, pode atuar em outros níveis quando estiverem atendidas as necessidades de suas áreas de competência. Ou seja, se o município já está atendendo bem a educação infantil e o ensino fundamental, não tem problema, de repente, aí do município desenvolver uma atuação no ensino médio, até mesmo no âmbito do nível superior. Por exemplo, na cidade de São Paulo tem lá umas parcerias, né, no CEL, né, tem esses ensinos de nível superior, muito voltado para a área do próprio ensino, né? As áreas de matemática, literatura, história, enfim, bem também interessante, né? Continuando. Agora, deixa eu sair daqui, não vai atrapalhar vocês, então eu vou ficar um pouco. E o sistema municipal tem, né? As instituições do ensino fundamental e médio de educação infantil,
que são mantidas pelo poder público municipal. As instituições de educação infantil também que são mantidas pela iniciativa privada, eles vão fiscalizar, né? E os órgãos municipais de educação, né? As famosas DREs, né? Delegacias Regionais de Ensino. E aqui eu fiz um quadro resumo, caso vocês queiram printar, para que haja um comparativo. Ah, deixa eu sair daqui, lógico. Professor, você está na frente. Ah, pronto, pode printar. Quer printar comigo aqui? Pode printar sem o professor também, não tem problema nenhum. O importante é vocês se darem bem, né? Então vamos lá, dando sequência, né? Já que aqui vocês aqui comandam o tempo de vocês, eu vou avançando, né? Então, o que cabe, isso aqui é muito, muito de prova, hein, pessoal? Quem vai fazer concurso público já volta aí, já dá uma atenção especial, porque isso aqui é muito cobrado, né? O que cabe aos docentes, de acordo com a LDB? Participar da elaboração da proposta pedagógica, participar, né? Não é ele que vai elaborar, mas ele participa da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino que ele faz parte, né? Ele tem que elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica. Então, veja, a proposta ele não elabora, ele participa. Então ele elabora e cumpre o plano de trabalho. Perceba essa diferença. E também zelar, logicamente, pela aprendizagem dos alunos, né? Só cuidado com a prova que ela põe isso aqui, ó. Ele elabora a proposta pedagógica, né? Então ele participa da elaboração, tá? Ele tem que estabelecer estratégias de recuperação para os alunos que têm um menor rendimento. Ele tem que ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E ele tem que colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, tá bom? Aqui tá tranquilo. Eu sempre peço, pessoal, para vocês fazerem reflexões do que foi estabelecido com vocês, né? Primeiro, aqui, uma pergunta para reflexão. Como é que reflexão no sentido de lembrar, né? Como é que funciona a liberdade de crença? A LDB estabeleceu que no direito do exercício da liberdade de crença, caso alguma atividade coincida com o dia que o aluno, naquela condição, tenha uma questão religiosa, né? Como eu já expliquei, ele tem direito aí, se ele fez um requerimento motivado, né? Ou seja, tem uma justificativa, de ter aí uma alternativa para tanto, sem qualquer custo para ele, né? Isso já aconteceu no Enem, por exemplo, né? Vocês sabem bem como funciona. Qual o papel da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios na educação? Aí vocês lembram lá daquele quadro resumo. E qual o papel dos docentes também? A gente acabou de falar. Então isso é bem interessante para vocês não perderem o foco. E aqui eu encerro essa parte da aula e eu espero que vocês continuem comigo, porque logo eu subirei outra aula dando continuidade a esse conteúdo, tá bom? Vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo, já aproveitando, se você chegou até aqui, que você gosta muito de mim, então já fica no coração, peço que você compartilhe esse vídeo, né? Caso você tenha algum amigo, algum conhecido que está se preparando, precisa estudar um pouquinho da LDB, e de repente ele gosta de vídeo, então aqui tem aí o meu conteúdo. Já compartilhe, se você puder também comentar esse vídeo, né? De repente alguma consideração sua será muito bem-vinda, né? Sempre respeitando os outros que aqui também comentam, né? Já que nós estamos aqui num vídeo de caráter colaborativo, de caráter educacional, sem qualquer ofensa, né? Sempre visando o aprendizado mútuo, né? Então, um grande abraço, agradeço muito. Vejo vocês no próximo vídeo.